convocação de responsáveis pelo transporte coletivo é adiado mais uma vez. Peça teatral orienta crianças e adolescentes sobre a preservação da vida. Sandro Madruga e Matheus Tim trazem nativismo para o som daqui. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Uma nova convocação dos responsáveis pelo transporte coletivo estava marcada para a sessão ordinária desta quinta-feira. E o repórter Matheus Muniz nos traz mais informações. Olha, Bruna, mais uma vez foram transferidos os esclarecimentos sobre as reclamações dos usuários do transporte coletivo. Vereador Vitor Palladini, de novo não deu. Infelizmente, mais uma vez, os representantes da comunidade ficaram esperando. Nós já convocamos a empresa concessionária do transporte público aqui no município já 2 vezes e mais uma vez ela descumpre com o comparecimento aqui na Casa do Povo para esclarecer as dúvidas que a comunidade de Pelotas está tendo com relação ao transporte público. Então a gente não pode negar, né, cara, que está superlotados os ônibus, os horários estão muito espaçados, as pessoas estão nos reclamando que chegam a esperar 1h30 na parada para ter a possibilidade de pegar o ônibus. Então, são dúvidas que para nós, quando foi feita a publicidade da licitação do transporte público no município, teria um aplicativo que se poderia acompanhar o ônibus, que teria em momento real a localização do ônibus, quanto tempo se levaria. Então essas coisas, estão funcionando essas ferramentas ou não estão funcionando? Se não estão funcionando, está ocorrendo um desrespeito ao contrato entabulado. E se está ocorrendo um desrespeito ao contrato entabulado, nada mais justo que o judiciário ser chamado para dirimir essa dúvida. Então, estendemos com um prazo super razoável de 1 semana para essa empresa se fazer presente, convocamos novamente para a próxima quinta-feira, às 10 horas, com um prazo de 1 semana, não terá uma desculpa para apresentar para a Câmara de Vereadores, descumprindo um direito nosso, que é de fiscalizar o trabalho do erário público e das concessionárias públicas. Obrigado, vereador. Matheus Muniz, para o Jornal da Câmara. No quadro Cidade Reclama, a falta de escoamento gera reclamações por parte dos moradores da rua Iara Silva, na região da Guabiroba. Você aí de casa não consegue sentir o cheiro, mas o odor que sai do esgoto a céu aberto é tão forte que os moradores precisam estar com as janelas fechadas para fazer as refeições. Tem que fechar a janela. E não dá. E de noite, por exemplo, tu pode ter até na janela para dormir com um arzinho bom. Que arzinho bom tu vai pegar, patrão? Vai pegar fezes. Segundo os moradores, o problema não é recente e ocorre há muito tempo. Eu sou morador aqui já vai fazer 6 anos e esse problema está sendo constante. Nesses 6 anos que eu moro aqui, é sempre a mesma coisa. Já foi feito vários pedidos para resolver o problema e até agora não tivemos solução nenhuma ainda para o caso aqui. E está sempre correndo esse esgoto aí a céu aberto. É inverno, verão, e chega no verão piora a situação ainda, né? Junta mosquital danado e um mau cheiro que entra para dentro de casa. De manhã tu vai abrir a janela do apartamento, tu recebe aquele mau cheiro, sabe? Isso aí já funciona aí há mais de 30 anos. Horrível a nossa rua. Esse esgoto, então, aí é por demais, o cheiro. Quando fazem o esgoto de lá, as fezes passam aqui pela frente, fica acumulado aqui, porque aqui ficou um poço, a água não corre, não tem escoamento. Então, é por demais. Falta escoamento aqui. Escoamento falta aqui, porque fica esse poço aí, e aí vem todas as fezes que empolado aí, e o cheiro dentro de casa. E quando os carros passam correndo, a água vai dentro da nossa casa. E apesar de várias solicitações, até hoje nada foi feito e eles exigem providências. O que ele pode fazer pela gente, né? A gente paga o PTU, tudo em dia, a água não se deve nada, e eles estão devendo isso pra gente, não é? Então a gente quer, pelo mínimo, que arrume isso aí, tia. Tá horrível, horrível mesmo. Se você tem problemas na rua ou no bairro onde mora, ligue para a redação da TV Câmara, 3222-1150. Nossa equipe vai até você. Na
próxima sexta-feira, às 6h30 da tarde, a Casa Legislativa recebe mais uma apresentação do projeto Som Daqui. É a vez de Sandro Madruga e Matheus Tim. A grande parceria surgiu ano passado com o objetivo de divulgar e resgatar a cultura gaúcha. A dupla interpreta em voz e violão grandes clássicos do nativismo gaúcho e, neste momento, finalizam 2 composições próprias. É na sexta-feira, às 6h30 da tarde, no plenário do Legislativo, com entrada gratuita e transmissão ao vivo pela TV Câmara nos canais 16 da NET e 12 da Blue. Os últimos dias têm sido de temperaturas mais quentes. Ingrid, como é que vai ficar o tempo nos próximos dias? Oi, Bruna. O calor vira chuva, o que permanece pelas próximas horas e, inclusive, pode causar transtornos pela cidade. A gente confere melhor no gráfico. A quinta-feira começou com pancadas de chuva, alternada com o sol. A previsão é de 9 milímetros de precipitação para o dia e os termômetros devem ficar entre 19 e 25 graus. Já amanhã, a previsão é de predomínio do sol com apenas algumas nuvens, com mínimas de 17 e máximas de 24 graus. E confira no próximo bloco a cotação de moedas e os principais temas tratados na sessão ordinária de hoje. Nós já voltamos. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas.
Estamos de volta e agora o repórter Matheus Muniz nos traz informações sobre a cotação das principais moedas nesta quinta. Oi, Bruna. As principais moedas internacionais que circulam aqui na região operam em alta. Portanto, o contexto não é dos mais favoráveis para quem pretende exportar ou importar. Confiram agora nos gráficos. O dólar está cotado em R$ 3,20, com uma oscilação positiva de 0,03%. Já a suba do euro é de 0,12%, comercializado a R$ 3,53. O peso uruguaio valoriza em relação ao real em 0,09% e vale 11 centavos. O auditório externo do Colégio Municipal Pelotense recebeu uma peça de teatro com um alerta muito importante. E a Ingrid Dávila foi lá conferir. O espetáculo O Exército dos Sonhos, da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, busca conscientizar os futuros condutores sobre a valorização da vida através da arte. A iniciativa conta com o apoio do Comitê de Segurança Rodoviária da Ecosul e tem como público-alvo jovens entre 12 e 18 anos. O coordenador do comitê, Fabiano Medeiros, apresentou dados de acidentes no polo rodoviário de Pelotas e explica o que eles significam. Mais de 97% dos acidentes que gerou morte o ano passado foi por conta de falhas humanas. Excesso de velocidade, ultrapassagens inseguras, falta do uso de cinto de segurança e principalmente o uso de álcool antes de dirigir e celular cada vez mais. Logo após a apresentação de Fabiano, o público assistiu à peça de teatro que conta a história de 4 amigos que tiveram o futuro comprometido pela imprudência no trânsito. E os artistas falam na importância de alertar os jovens. A gente é muito engrandecedor, né? Trabalhar levando essa mensagem por isso, porque não é só uma peça, a gente passa um recado muito maior do que a história que já é muito grande, né? Fundamental a gente conseguir, através do nosso trabalho, a gente levar consciência e fazer com que o jovem pense, né? Com que ele esteja ciente do que ele, como condutor, é responsável pela vida dele e das outras pessoas que também estão em torno, né? Confira agora os principais assuntos abordados pelos vereadores que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta quinta-feira. O vereador Tenente Bruno usou a tribuna para falar sobre a segurança pública. Ele citou 2 exemplos de municípios que possuem uma central de monitoramento e um cercamento eletrônico. Na avaliação dele, os índices de criminalidade diminuíram em virtude dessa ação e, por isso, pediu a implementação desse sistema em Pelotas. Por fim, falou que o governador José Sartori deve ter mais comprometimento com a segurança do estado. O vereador Edemar Campos Gaúcho subiu à tribuna e parabenizou a Guarda Municipal pelos trabalhos que são realizados. Segundo Gaúcho, ele tem visto mais a guarnição municipal do que a Brigada Militar nas ruas. Outro tema que ele trouxe para comentar foi sobre os vendedores ambulantes que estão no calçadão de maneira irregular. O parlamentar disse que vai encaminhar um ofício ao Executivo para que a Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana possa tomar providências. E para encerrar a fala dele, lembrou sobre a situação dos índios que estão em frente à rodoviária e disse que a FUNAI deveria dar assistência a eles. O vereador Vicente Amaral falou sobre as pavimentações das ruas Carmen Miranda e Alberto Bento. Segundo ele, essa pauta ele trabalhou desde o início do mandato e apenas recentemente que elas foram atendidas. O vereador Antônio Pérez subiu à tribuna e disse que as meninas de 5 a 14 anos passam a maior parte do tempo em atividades domésticas. Na opinião dele, as jovens passam mais tempo em trabalho do que em lazer e em estudo. Além disso, lembrou sobre a gravidez precoce. Segundo o parlamentar, 11% das meninas na faixa etária de 15 anos já são mães ou estão grávidas. E para Toninho Pérez, debates e mais discussões sobre prevenções quanto a este assunto deveriam acontecer. O vereador Vitor Palladini usou a tribuna para falar mais uma vez sobre a atual situação do transporte coletivo. Segundo Vitor, as reclamações são constantes, como atrasos, ônibus superlotados e preço elevado. Disse ainda que não consegue entender como é feita a planilha de custo do consórcio vencedor da licitação. O vereador falou que a Câmara precisa pressionar a empresa do consórcio para saber
o motivo de ônibus novos estarem nas garagens parados. E para encerrar a fala dele, lembrou da mão de obra prisional, proposta que ele trabalhou durante o mandato, e falou que ficou satisfeito por ver esse trabalho ser reconhecido. Vamos rever então as principais notícias apresentadas nas edições do Jornal da Câmara desta semana. No Jornal da Câmara dessa semana, você acompanhou uma reportagem sobre a audiência pública que tratou sobre a adoção. O objetivo da reunião foi apresentar o cenário atual da adoção em Pelotas e foi promovida pela Comissão Especial da Família da Assembleia Legislativa. Também viu a realização de um curso de armas de impacto e lâminas. Policiais de diversas áreas tiveram a oportunidade de ter mais entendimento sobre o uso destes artefatos. E dentro da programação do Outubro Rosa, aconteceu a apresentação do Mama Móvel em Pelotas, onde vão ser realizados de 10 a 20 exames por dia, gratuitamente. Como destaque de hoje, mais uma vez foi transferida a convocação dos responsáveis pelo transporte coletivo. A ausência do representante do consórcio foi o motivo da transferência para a próxima quinta-feira, dia 20, às 10 horas da manhã. O objetivo é esclarecer as diversas reclamações de usuários de ônibus. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigado pela audiência e um ótimo final de semana. Tchau!